pessoal de Dia de Resenha aqui no canal e livro escolhido é Os Caminhantes de Santa Luzia, do autor Ricardo Ramos. Esse livro foi enviado pela editora parceira Globo Livros, porque eu li a sinopse no site e fiquei muito curiosa para saber do que se tratava. Para quem não sabe, Ricardo Ramos é filho, é o quinto filho do autor Graciliano Ramos. Bom, do que é que fala esse livro? Esse livro fala de uma mulher muito simples chamada Luzia, que se torna uma espécie de beata, como a gente costumava ver no Nordeste, né, nos anos 30, nos anos 50, acho que hoje muito menos, mas uma mulher simples que um belo dia recebe uma revelação divina de que ela tem uma missão. E essa missão seria espalhar a palavra de Cristo, espalhar a palavra, né, de Deus, e que essa missão seria espalhar a palavra de Cristo para as pessoas e encaminhar, guiar essas pessoas até uma espécie de terra prometida, que nesse caso seria Bom Jesus da Lapa. E é isso que ela começa a fazer. No começo ela tem como companhia apenas Valério, que é o seu marido, e Bem-vindo, que é um homem da região dela que se junta a esse grupo. E no caminho ela vai tentando, né, angariar mais pessoas para a sua caminhada, para a sua missão. Só que ela não tem muito sucesso. Ela vai caminhando, as pessoas de povoado em povoado, pregando a palavra de Cristo, mas as pessoas ouvem meio desinteressadamente, né? Elas acabam não acompanhando, não seguindo Luzia e seus dois companheiros caminhantes. No fim das contas, acabam sendo eles três mesmo que se tornam esses caminhantes. E aí eles chegam um belo dia num lugar chamado Santa Luzia, daí o nome do livro, né? E é nesse lugar, em Santa Luzia, que transcorrem os eventos mais impactantes do livro. Uma coisa que eu queria afirmar logo no começo dessa resenha, digamos assim, é que esse livro tem uma espécie de prefácio chamado Novela Tirada de Duas Notícias de Jornal, né? Deixa eu ver o nome dele, o Irving Torralbo Jimenez faz essa espécie de prefácio do livro e faz de uma forma muito boa. Ele faz uma retomada das outras obras de Ricardo Ramos, né? Ele situa o autor no momento histórico, ele fala das características narrativas desse autor, fala dos prêmios que ele recebeu, do destaque, da contribuição dele na literatura nacional. Só que o Irving traz muitos spoilers da história. Ele traz um spoiler muito grande da história, e isso me decepcionou, porque assim, eu li a sinopse no site, solicitei o livro e fiquei super curiosa para saber o que ia acontecer. Li esse prefácio, ele estava aqui no começo, eu li, estava achando interessante até o momento que ele conta uma coisa muito importante da história. E aí eu já fui ler a história sabendo o que ia acontecer, já fui sem grandes expectativas. Quando chegou no clímax do livro, eu já sabia o que ia acontecer por causa desse prefácio, e aí já murchou um pouco a minha emoção. Isso matou a minha vontade de terminar de ler o livro? Não. Isso matou minha vontade de recomendar a leitura de Os Caminhantes de Santa Luzia para vocês? Não. Porque o livro tem uma história muito boa, o livro é muito bom. Eu gostei bastante. Para mim foi um livro 3 estrelas e meia a 4, digamos assim. Mas eu acho que, se eu não tivesse lido esse prefácio, se eu não soubesse desse spoiler gigante que o Irving deu, eu curtiria muito mais a leitura, eu me empolgaria mais, eu inclusive me emocionaria mais. Então eu recomendo que, se você for ler Os Caminhantes de Santa Luzia, você pule esse início, leia a história toda e depois você volte para ler esse prefácio, porque sim, ele vale a pena. Inclusive, depois que eu terminei de ler o livro, eu voltei para reler esse prefácio e várias coisas fizeram sentido. É como se as ideias, as reflexões que eu tive durante a leitura se assentassem melhor, se organizassem melhor depois de reler esse prefácio. Mas eu recomendo que vocês não leiam esse prefácio antes da história, para justamente não matar a emoção do clímax, que é muito interessante. Então, como eu disse, quando Luzia, Valério e Bem-vindo chegam nessa cidade, em Santa Luzia, é que os eventos mais importantes do livro, o clímax do livro, vai acontecer. O interessante do Ricardo Ramos é que, primeiro, não foi um livro fácil de começar a ler. Eu demorei um pouco para engrenar nessa história, porque ele tem uma característica muito parecida com o Graciliano Ramos, né, com o pai dele, que é usar aquela linguagem mais regionalista, o regional. Não sei se eu estou definindo de forma correta, mas, por exemplo, o que eu quero dizer é que o Ricardo Ramos usa muito os termos nordestinos, os termos sertanejos na narrativa. E isso, apesar de ser nordestina, mas como eu vivo em Salvador, na capital, em que a gente tem muito menos influência desse tipo de linguagem, esse tipo de linguagem fica mais distante da minha realidade, do meu dia a dia. Eu demorei um pouco a embarcar na história. Então não era culpa da narrativa, era um estranhamento da linguagem que o Ricardo Ramos apresentava. Mas isso não demorou muito não. Assim, o primeiro capítulo eu tive esse estranhamento, mas no final dele eu já estava
engrenada na história, eu já segui com fluidez. Por falar em fluidez, a dinâmica da história é muito boa, né? Você realmente se envolve com os fatos, você mergulha, você entra de cabeça em Santa Luzia e em seus habitantes. Uma coisa que o Irving, que eu falei, fala muito no prefácio, e que é verdade, você observa bastante, é esse entrelaçamento, essa costura que o Ricardo Ramos faz entre delineamento psicológico dos personagens e o panorama sociopolítico. Ele faz isso o tempo todo. Ele faz uma crítica social, ele faz uma discussão política e social dos acontecimentos e, ao mesmo tempo, ele costura um delineamento psicológico dos personagens. Ao mesmo tempo que ele trabalha o panorama mais geral, o panorama mais macro, né, mostrando as influências sociais, políticas, econômicas na vida daquelas pessoas, no curso de vida daquela região, ele também vem para a parte interna, ele também vem para a vida interior daquelas pessoas, né? E é muito, muito interessante isso. Então, cada personagem que ele vai apresentando, por mais que seja um personagem de participação pequena, curta, fugaz, é um personagem interessante, porque ele não mostra, ele mostra o personagem em várias facetas, né? Ele trabalha pensamentos desse personagem, ele trabalha a relação desse personagem com outras pessoas. E ele mostra pra gente, assim, ao mesmo tempo que ele vai lá pra cima e mostra a gente, lança o foco naquela cidade, naquelas pessoas, mostrando como aquelas engrenagens são presas umas às outras, ele traz a lente mais pra perto, né, e faz uma coisa mais microscópica. Ele mostra o universo mais amplo e ele foca mais na vida miúda, nos acontecimentos miúdos daquelas pessoas. Então, uma coisa interessante, além desse vai e vem, dessa costura psicológica e social, é uma característica bem forte que ele traz aqui sobre cidades pequenas, né? E que isso aparece em vários outros livros como uma temática instigante também. O fato de que você vê uma cidade pequena, você vê pessoas aparentemente muito simples e você imagina que aquela cidade, aquelas pessoas são simples no sentido de mais superficiais, sem tanta profundidade, né? Mas não é isso que acontece. É como se fosse um iceberg. Você tem aquela aparência de tranquilidade, aquela aparência de coisa pequena, mas no fundo tem relações muito mais intrincadas, complexas, né, do que você pode imaginar. Tem até uma passagem que ele fala isso. Tranquilidade era na aparência. O fundo se agitava em conchavos, manobras, perigos. E é bem isso que a gente vai ver em Santa Luzia. Né? Quando os caminhantes chegam naquela região, eles observam a aridez, a paisagem, as casas simples, né? A disposição bem típica de cidade do interior, de vilarejos. Mas o que a gente vai observando enquanto leitor, o que o Ricardo Ramos vai mostrando pra gente, é justamente o que eu falei, a coisa miúda, os acontecimentos miúdos daquela região e na vida daquelas pessoas. A gente vai vendo que nada é tão simples quanto parece ser. Para fechar essa resenha, essas impressões de leitura, eu queria mostrar para vocês, exemplificar para vocês o que eu falei do estilo de linguagem, que ao mesmo tempo que é uma linguagem mais regional, uma linguagem mais típica de vilarejos sertanejos, e por isso o meu estranhamento no começo, e que ao mesmo tempo que me causava um estranhamento, me cativava, e acho que por isso eu mergulhei tanto na história, porque tinha uma poesia nessa linguagem, nesse linguajar, que me encantava realmente. E uma passagem que exemplifica isso é essa, né? Valério confirmou, é isso mesmo, eu era pequeno, meu pai cantava. Cantoria a gente não esquece, largou o bem-vindo. E os dois pensaram então que não era só cantoria, que o recordar do homem guarda de um tudo, que saudade se fez para o seu punir de viver. Então, esse é o tipo de poesia que o Ricardo Ramos traz pra gente, né, em meio a um panorama, em meio a uma paisagem tão agreste, tão seca, marcada pela terra, né, rachada. Nessas rachaduras a gente vê surgir beleza, vê surgir poesia, vê surgir encantamento. Gostei muito. Eu não vou contar mais muita coisa, acho que vale muito a pena ler, conhecer essa história de Ricardo Ramos. Eu não conhecia esse autor, eu não fazia ideia que ele era filho do Graciliano Ramos, só soube quando eu li a orelha aqui do livro, conheci um pouco da história dele. E achei muito interessante, gostei muito e me deu vontade de ler outras coisas dele, né, de conhecer um pouco mais o estilo desse autor. É isso, minha recomendação de hoje é Os Caminhantes de Santa Luzia, do autor Ricardo Ramos. Um beijo e até mais. Tchau!